Olá, me chamo Maria Gal, sou atriz, apresentadora e também produtora de audiovisual. E acabei de filmar esse que é o maior desafio da minha vida, não só como atriz, mas também como produtora, que é o longa-metragem da Carolina Maria de Jesus, a partir do livro Quarto de Despejo. É um dos momentos mais felizes também, né? Desafiador e feliz, porque é uma história que eu acredito muito, é uma história que me impactou desde a minha primeira leitura há décadas, tanto que eu fiz espetáculo sobre a Carolina e retomei essa vontade de fazer Carolina por duas dores. Uma, por entender que a gente tem uma história dessa grande heroína que precisa ir para o cinema, sentir essa falta de ver um filme sobre a Carolina, tudo que ela representa pra gente. E outra pela dor da exclusão também, né? Como uma mulher negra, retinta, nordestina e que atua no audiovisual, essa invisibilidade imensa que a gente tem com esses corpos negros, os corpos das mulheres negras retintas na frente das câmeras, salvo, obviamente, raras exceções que a gente vê hoje. Então, para suprir essas duas dores, eu me coloquei nesse lugar extremamente vulnerável, que é, ao mesmo tempo, muito empoderador, que é protagonizar e produzir sobre Carolina Maria de Jesus. Como eu disse, eu sou de Salvador, né, nordestina, de Salvador. Migrei para São Paulo, isso ali na altura de 2002, 2003. E numa loucura, assim, de uma vontade de querer me aprofundar com teatro, e uma coisa que me chamava muita atenção em São Paulo era a quantidade de sebos, sabe? Essa potência cultural que São Paulo tem e tinha na época. E de repente eu me deparo num sebo ali no centro, perto daquela igreja, a Igreja da Sé, né? Vejo essa obra Quarto de Despejo. Até então eu nunca tinha ouvido falar, já tinha me formado na faculdade lá em Salvador, então descubro também Carolina tardiamente, sem revelar muito minha idade, né, os meus 20 e pouquinhos anos, e que foi um impacto, assim, absurdo, desde essa primeira leitura, porque ela é muito realista, né, e você vê passagens, assim, extremamente viscerais, cruéis da nossa sociedade, ao mesmo tempo afetuosas, esse lugar da ironia que ela tem, enfim. E aquilo me impactou muito, a ponto de, um tempo depois, eu fui trabalhar no Museu Afro-Brasil, fui fazer artes cênicas na USP, na Escola de Artes Dramáticas, e levar como opção a gente fazer um espetáculo sobre Quarto de Despejo, que aí foi um mergulho muito maior, né? Porque a gente também escrevia o texto da peça a partir do Quarto de Despejo, e que foi maravilhoso. Então, esse lugar, uma das coisas que mais me chama a atenção da Carolina, uma das coisas, porque são várias coisas, né? Essa mulher é uma grande heroína que estava muito à frente do seu tempo, de fato, é essa atualidade da obra dela. Parece que ela escreveu na década de 40, 50 para hoje, porque a gente fala de temas que ela já falava em Quarto de Despejo. Então, eu fico sempre muito emocionada em falar dela, porque, de fato, essa mulher ainda hoje transforma vidas, transformou minha vida. Conheço várias pessoas que teve e tem suas vidas transformadas pela leitura do Quarto de Despejo. Ela vai falando a partir dos dias, né? 27 de julho, aconteceu isso, enfim. Então ela vai, a cada dia, né, vai atualizando o que a Carolina passou naquele dia e o que a gente passa hoje, né? Então essa mulher dá muita força pra gente. A Carolina era uma mulher que tinha muita fome, né? E não só fome de comida, ela e os filhos, mas fome de dignidade, fome de educação. Teve até, né, nas nossas filmagens, a gente recebeu a dona Vera Eunice, que é a filha da Carolina Maria de Jesus, e ela falou uma frase assim, caramba, que nos pegou, assim, quando a gente estava lá no set. Que muitas vezes eles não tinham o que comer, mas tinham livros. Então essa fome de dignidade, de vida, de ter uma vida melhor, de poder ressignificar a vida dela e dos filhos, então isso nos potencializa ainda hoje. Essa realidade nua e crua que ela coloca ali no Quarto de Despejo, e nos potencializa porque, infelizmente, ainda é muito atual. Infelizmente. A Carolina, ela escreve sobre muitos temas no Quarto de Despejo, né, nos seus diários. Ela fala sobre violência doméstica, ela fala sobre educação,
fala sobre sustentabilidade e reciclagem, sobre empreendedorismo, porque ela enviava seus diários para editoras para poder publicarem ela como essa empreendedora não só da reciclagem, mas também essa empreendedora autora, artista. Carolina fala sobre família e maternidade, né? Esse amor que ela tinha por esses 3 filhos, né? E queria tanto sair desse lugar onde eles estavam ali na favela do Canindé para dar uma dignidade para seus filhos. Falar de Carolina é falar sobre essa mãe solteira, que hoje a gente, inclusive, tem estudos que mostram que a maioria dos lares brasileiros são economicamente financiados por essas mulheres que são mães solteiras. A Carolina fala sobre educação. Enfim, são tantos temas e todos eles extremamente atuais. Eu acho que só vale a pena a gente parar de falar de Carolina Maria de Jesus e falar sobre esses temas quando a gente não tiver mais problema com esses temas. Falava sobre política. Olha isso. Tem uma frase dela que é extremamente atual e que é maravilhosa. O Brasil deveria ser presidido por alguém que já passou fome. A fome também é professora. Nesse lugar da corrupção que a gente tem ainda nesse país. Então, eu acredito que Carolina só não será mais necessária quando a gente estancar todos esses problemas, todas essas questões em relação à nossa sociedade. Nem citei aqui, né, diversidade, protagonismo negro, feminino, etarismo, nessa mulher que foi lançada sendo 40 a mais. Quantas best-sellers? 40 a mais no Brasil, hoje, ainda mais sendo uma mulher negra, a gente conhece. Então é tudo isso, né, que está dentro desse emaranhado desse livro, né? Ele é muito profundo, é um livro que não dá para ler uma vez só, de fato, não é. É um livro que ao mesmo tempo tem poesia, né? A poesia que ela traz em relação à fome, né? A fome amarela, em relação à comida, né? Ela coloca como é um espetáculo quando um pobre finalmente consegue comer, que é tão raro, né? Vira um espetáculo. Realmente a mulher é uma gênia. Uma das potências da Carolina é nos ensinar a ser protagonista. O lugar do protagonismo, que ela nos ensina, e o lugar do... Tem uma palavra que eu amo, que ela também nos ensina, e que acredito que contribui muito para os alunos, para essa geração mais nova, senso de propósito. A Carolina tinha isso, inclusive ela fala isso, né, que ela entendeu o seu propósito enquanto poetisa, enquanto escritora, ainda na infância, quando, enfim, ainda morava em Sacramento, e tinha o doutor Eurípides que falou para a mãe dela que essa menina seria poetisa, se referindo a Carolina. Então ela tinha essas duas coisas, esse senso de propósito que é extremamente importante. Qual é o meu propósito de vida? Como eu posso fazer o meu país de um país melhor? Ela tinha também esse senso de brasilidade, outro tema da Carolina. Então, e como eu posso protagonizar isso, mesmo nessa situação extremamente inóspita que eu vivo? Então, eu entendo que ela, de fato, é uma grande heroína brasileira, está sendo agora reconhecida e, ao mesmo tempo, desconhecida por muita gente, infelizmente, né? A realidade concreta é que, apesar que ela furou ali uma determinada bolha e que as pessoas estão conhecendo mais Carolina, principalmente de poucos anos para cá, mas para o grande país, ela ainda é desconhecida, infelizmente. E eu acredito muito no poder do livro, dessas novas edições, acredito muito no poder desse filme, realmente, para poder contribuir para que ela seja mais conhecida no país. Então, quando o aluno tem um contato com esse livro e ele é bem trabalhado dentro da escola, você tem ali a possibilidade, além de ter vários temas que ela trabalha, os temas que eu citei aqui, mas esse lugar de propósito, qual é o meu propósito de vida? Isso é uma coisa que nos guia. Quando a gente tem um propósito na vida, vira um norte. Para onde eu quero ir? Ela tinha isso. Mesmo sem ter o que comer, para ela e para os filhos, ela tinha isso. Para onde eu quero ir? Não é à toa que ela manda seus livros, seus diários, para Reader Digest,
na época, que era uma grande revista, editor, e que também editava livros, em português. Esse é um dos desafios também no filme, né? Trazer essa dualidade. E a gente buscou ser muito fiel a ela, né? E, ao mesmo tempo, fiel a essa forma de falar e de escrever, porque também, né, existem pequenos registros em vídeos dela, né, e que isso fica claro também, essa forma de falar mais rebuscada ali em alguns momentos, mas ao mesmo tempo trazer para a contemporaneidade, de uma forma, a fala e os diálogos, para que o público jovem, atual, pudesse facilmente compreender. Quanto mais cedo chegar Carolina para aquele leitor, melhor. Realmente eu acredito nisso, por tudo isso que a gente comentou. Então a gente buscou trazer essa dualidade, mas trazendo também essa contemporaneidade, sabe? Para ter uma fácil comunicação com esse público. Porque é um filme de época, é um filme que se passa na década de 50, né, 60, enfim. Então como trazer isso para 2026? De fato é um dos grandes desafios, né? Transpor o que está escrito para a imagem no cinema. Com uma atriz foi um processo longo, de mais de um ano, com várias etapas de emagrecimento, por exemplo, perdi aí em torno de 18 quilos, etapa de preparação física e também na interpretação. Foi um período longo que eu me dediquei para, de fato, trazer o meu ponto de vista sobre essa grande mulher. Dito isso, né, a gente tem uma direção genial do grande Jefferson D, que é o diretor desse filme. Esse filme é uma coprodução da Move Maria com a Record, e uma preocupação realmente grande nossa era porque falar de Carolina é de uma responsabilidade imensa. Então, como que você coloca tudo isso num lugar que de fato toque as pessoas e que não seja estereotipado e que, enfim, traga essa dignidade dessa mulher? E aí um dos tópicos, justamente esse lugar do... Como é que é esse olho da fome? Uma coisa que me provocou muito, assim, dentro desse percurso, desse processo aí de mais de um ano de preparação, né? Uma coisa é você passar a sentir fome ali momentânea, saber que vai comer daqui a poucas horas, minutos, enfim. Outra coisa é você passar dias sem comer. Você chegar ao corpo a tremer por fome. E, ao mesmo tempo, qual é esse olhar, não só da fome de comida, mas a fome de dignidade, de querer dar uma vida melhor para aqueles seus 3 filhos que querem sair dali, assim como ela. Então, como é que a gente transpõe para a tela esse lugar dessa mãe que é uma leoa, ao mesmo tempo tem esse lugar da fome que eu falei, dessa fome de dignidade também, esse lugar de esperança. Um grande medo que eu particularmente tinha, e que acredito que a gente tenha superado isso, Carolina, não colocar ela como um lugar melodramático, sabe? Ou piegas, sabe? É colocar essa mulher de fato como heroína, como ela realmente foi, porque apesar dela ter passado por todas essas circunstâncias, muitas circunstâncias tristes, horríveis, né? Tem hora que a gente para, sim, de ler o livro para poder retomar de novo, né? Porque tem vários lugares que nos pegam emocionalmente. Era uma mulher de muita coragem, de muita força, de muita fé. Então, essa é uma grande heroína mesmo. Acho que é a melhor palavra e de audácia, né? Uma grande heroína e com grande audácia. Essa mulher que botava o dedo na ferida a quem ela achasse que tinha que colocar. Político, vizinho, que, né, quando ela denunciava a violência doméstica, por exemplo. Então, esse lugar mesmo de transpor esse aspecto da fome, esse aspecto dessa coragem, esse aspecto da poesia. Isso é uma coisa que a gente também queria, porque ela não era uma catadora de papel que se transformou em escritora. Ela era uma escritora, ela era uma poetisa. Era uma mulher que ela estava indignada com toda a situação política, educacional, saneamento básico, outro tema da Carolina. Então, ela criticava mesmo, porque ela entendeu que era o propósito da vida dela, que esses diários eram denúncias importantíssimas de serem feitas na época. Acho que uma arte vai aí
retroalimentando a outra, né? Aconteceu isso no carnaval agora também, né? Ela samba enredo de uma grande escola de samba, que é a Unidos da Tijuca, que eu saí também como Carolina. Acho que essas linguagens todas, elas se retroalimentam e chegam no público de formas completamente diferentes. Um filme nunca vai chegar num público como chega o livro, ou como chega uma escola de samba, ou como quando chega um teatro, uma música. Enfim, então é também um grande desafio. Como que você coloca este livro aqui, 190 páginas, 1h30 de filme, 2 horas de filme? Quando eu falo o maior desafio da minha vida como protagonista e produtora, eu estou dizendo também sobre isso. Então, é um lugar de escolhas que a gente tem que fazer cruéis e, ao mesmo tempo, trazendo o nosso ponto de vista de uma mulher negra como eu, como um homem negro como Jefferson, como a nossa roteirista Maíra, que também é uma mulher negra e mãe. Então eu entendo que cada arte ela chega de uma forma e provavelmente o filme vai trazer coisas que depois a pessoa vai ver o livro e vai entender ou vai questionar. Ah, poderia ter aquilo. Ou então o filme vai trazer coisas que a pessoa só vai entender depois que lê o livro. Enfim, então é um desafio imenso. Tem esse lugar de que o filme chega a lugares que o livro de fato não chega, e a gente está trabalhando, está, né, começando a desenhar o que a gente chama de entretenimento de impacto. Nossa distribuidora, que é a Elo Studios, que já vem trabalhando assim, né? Fez isso com Medida Provisória, fez agora isso também com Narciso, o filme do Jefferson D, onde você tem a possibilidade de trazer um público que não tem a possibilidade de ir ao cinema de uma forma gratuita ou social, enfim. Então a gente está buscando essa parceria com grandes empresas e com grandes pessoas que possam contemplar um número de pessoas, de ingressos, né, para essas pessoas, porque, de fato, costumo dizer que esse não é só um filme. Para mim, em determinado momento, poxa, é um filme onde eu vou poder protagonizar, trazer a história da Carolina, que eu amo, poxa, maravilhoso e tal. Quando eu cheguei no set, eu falei, gente, isso não é um filme, não. Não é só um filme, é um movimento. Carolina é um movimento, o filme é um movimento, esse livro também é um movimento cultural, um movimento transformador, onde a gente tem aqui um beabá de como a gente pode transformar nossa sociedade brasileira uma sociedade melhor, com menos violência doméstica. Olha quantos casos absurdos que a gente vê cotidianamente de violência doméstica nos últimos tempos. Enfim, então, de fato, Carolina é um movimento, ela é uma energia que traz esse movimento, sabe? Esse livro, assim como o filme, eu acredito que é para o público de 12 a 90 anos. Tem um momento, ela fala muito do avô dela, né? E o quanto que esse avô, que ela chamava de Sócrates africano, como ele foi um norteador para que ela também começasse a gostar de livro, gostasse de escrever, queria aprender a escrever. Então eu fiz questão que isso, de alguma forma, ficasse contemplado ali uma determinada cena do filme, dando um pequeno spoiler, porque é uma coisa que eu sinto muito falta, que é desse lugar ancestral das nossas histórias na frente da tela, né, num filme. Carolina nos dá essa possibilidade. E um outro momento, que é essa frase que eu acabei de dizer até, né, que eu amo: o Brasil precisa ser presidido por alguém que já passou fome. A fome também é professora. A gente tem uma referência a essa questão social, política social, né? Então, sem colocar política social não partidária, né? Diferente uma coisa da outra. Então, fiz questão também que isso de alguma forma tivesse ali na embocadura da Carolina. A gente está falando de uma história que é brasileira, mas que é também universal, porque Carolina fala também de sonho. Quando eu falo, né, poxa, das questões dela é esse senso de propósito e de sonho, né? Essa possibilidade de sonhar, né? Com toda essa realidade concreta, muitas vezes amarga, que ela coloca no livro, mas você tem ali também esse lugar do sonho, da poesia, de algo que é extremamente humano,
sonhar ser quem eu quiser ser, que o meu propósito disser que eu tenho que ser. É um grande presente para enfim, se me perguntar isso, eu sou suspeita, porque esses aqui eu já devo ter comprado em 100, porque eu gosto de dar ele de presente de aniversário, presente ali de Natal, porque de fato ele é transformador, esse livro é transformador. Não tem como você ler esse livro e não sair transformado pela empatia de tudo isso que essa mulher passou e que ainda existe, seja transformado por esse senso de propósito, esse lugar, essa vontade de vencer, seja transformado de como você pensa a nossa sociedade, seja na questão da mulher, enfim, então não tem como ler esse livro e não sair transformado. Realmente ele não é à toa que ele está virando essa leitura obrigatória. Fico muito feliz em ter, de alguma forma, ter sido visionária em relação a isso, porque quando eu penso em transformar ela em teatro ou depois em filme, ela não era tão conhecida como ela está sendo, né, dos últimos tempos para cá, repetindo. Apesar que ela ainda não é conhecida o suficiente para o tamanho que ela é na sociedade brasileira, enfim. Mas de ter visto, né, a importância da gente transformar esse livro em filme. E é curioso, né, porque ela era contemporânea da Clarice Lispector. A Clarice, inclusive, foi em um dos seus lançamentos do livro. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, né, quando eu vou ter alguma reunião para falar do filme: você já ouviu falar sobre Clarice Lispector? Sim, já ouvi, eu gosto muito, tal. E de Carolina Maria de Jesus? Não lembro. Ou então é algo muito superficial. As pessoas também tendem a colocar a Carolina num lugar estereotipado, que também, como eu disse, né, uma coisa que a gente busca fazer justamente o oposto no filme. Poxa, a Carolina tem uma frase, até moda tem a ver com Carolina, porque mesmo naquelas circunstâncias, ela era uma mulher que era vaidosa também, e aquela frase maravilhosa dela, né? Agora que eu vendi 15 mil exemplares na Tchecoslováquia, eu vou poder me vestir com esse tal de Dior. Isso é maravilhoso, né? Uma mulher que tomava sopa de osso, se vestir com esse tal de Dior. Isso é incrível. Ela nos ensina a entender que o nosso lugar é onde a gente quiser ser, seja uma escritora, uma poetisa, seja uma CEO de uma grande empresa, seja uma apresentadora de TV, seja uma dentista, uma médica, mesmo nas circunstâncias mais inóspitas. Então, eu confio muito nesse poder que ela nos revela. Eu não consigo imaginar, por mais que eu tenha visto ali muita coisa, como é que foi, né, quando ela lançou esse livro, porque virou essa grande artista, virou não, né? Na verdade, descobriram, né, essa grande mulher que influenciava aquela época também. Importante falar que ela foi apagada não só pela questão racial, não só pela questão feminina, mas também pela ditadura, porque ela dizia que ela escrevia a realidade, ela de fato escrevia a realidade, e as pessoas viam que ela achavam que ela era comunista. Então, esse lugar mesmo de invisibilizar ela por conta disso, e que está vindo com força total, nos ensinando que o nosso lugar é onde a gente quiser ser. Então, ela de fato, eu vejo essa mulher com uma energia transformadora. Se for resumir Carolina Maria de Jesus em 3 palavras, essa mulher, dessa energia transformadora, essa audácia e esse protagonismo. Ela nos ensina isso, a ser protagonista de nossa vida. Me chamo Maria Gal, super recomendo que vocês leiam esse livro, Quarto de Despejo, que está disponível no acervo do Coletivo Leitor. Essa é uma obra transformadora, transformou minha vida, transforma a vida de milhares de pessoas. Carolina é extremamente atual. Apesar que esse livro foi escrito ali década de 40, 50, ela falava de temas muito urgentes. Ela falava sobre violência doméstica, empreendedorismo, esse lugar da maternidade, essa mãe solteira, falava sobre sonho, poesia, sobre educação, né? À toa que ela volta tantos anos depois, e é tema de vestibular, é tema de Enem, então é uma obra-prima que a gente tem
na nossa memória, na nossa história brasileira, que precisa ser lida e descoberta por vocês que são jovens, essa nova geração. Provavelmente muitos dos seus pais não conheceram a Carolina, e vocês podem levar para casa para que seus pais também conheçam e se aprofundar nessa obra dessa grande heroína que é a Carolina, ela que nos ensina também a ter senso de propósito, senso de protagonismo. Enfim, eu sou suspeita de falar dessa grande mulher. E a gente tá aí com esse grande desafio, que é transformar este livro em um filme. E daqui a pouco vocês vão poder ir ao cinema e assistir de ficção baseado em fatos reais a partir da obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, o filme. Estou muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre esta que, de fato, é uma das histórias mais importantes da nossa literatura, da nossa educação, uma história nossa brasileira e, ao mesmo tempo, traz temas que são universais. Então, daqui a pouco, a gente se vê no cinema.